E a Polícia Federal pediu a abertura de um terceiro inquérito contra Lulinha, o filho do Lula. O Lulinha, agora com esse terceiro inquérito, já pode pedir música no Fantástico. A questão aqui que passa é que ele teria, está sendo acusado de tráfico de influência, ou seja, de fazer lobby e vender favorecimentos para o setor privado em razão da sua influência dentro do governo Lula, o governo do seu pai. O primeiro inquérito trata de questões relacionadas ao Ministério da Saúde, o segundo em relação à data prévia, agora vem esse terceiro inquérito. Há suspeitas de que dentro dessas empresas nas quais ou pelas quais o Lulinha transita, já circularam mais de 50 milhões de reais em valores de contratos vigentes com o governo Lula. Há quem fale até mesmo em 80 ou mais de 80 milhões de reais. A Roberta Luxinger, junto do Careca, fariam parte também dessas investigações. Hoje, uma apuração do Estadão deu conta de que a Roberta Luxinger, ela teve já 42 visitas a órgãos do governo federal desde 2023. Dessas 42 visitas, 41 não foram registradas em nenhuma agenda oficial, o que é algo que todo e qualquer agente público precisa fazer, obedecendo ao dever de transparência do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Só dessas visitas delas, para vocês terem uma ideia, 17 foram à pasta do desenvolvimento social do ministro Wellington Dias. E, inclusive, numa dessas visitas, ela teria levado bombons suíços e um exemplar raro de um livro do Paulo Coelho, o que mostra que ela tem bons gostos para chocolate, mas nem tanto para literatura. O fato, meus caros, é que dentro desse contexto, as acusações sobre o Lulinha atingem o governo Lula, porque o tráfico de influência, embora seja uma promessa a ser vendida ao setor privado de influência dentro do governo, é, em geral, um crime que tem uma jogadinha com corrupção passiva. Ou seja, se você vende uma influência para o setor privado, é de se supor da possibilidade de que essa influência também faça com que membros de dentro do governo recebam algum valor. Se isso aconteceu, nós estamos diante de algo para além do tráfico de influência, estamos diante da corrupção passiva. Por isso que o próximo passo a ser ordenado pelo ministro André Mendonça, que está à frente desses inquéritos todos, é a quebra do sigilo de todos os envolvidos. Se isso acontecer, vamos ter diante de nós o tal do follow the money, ou seja, siga o dinheiro. A gente vai saber de onde saiu e para onde foram esses valores todos. E isso pode, repito, afetar o governo Lula às vésperas, às portas das eleições. Eu sou André Marcília e o Pingos nos Is começa agora. Muito bem, e aqui comigo no estúdio estão os meus queridos colegas Bruno Musa e o elegantérrimo Roberto Mota. Boa noite, meus caros. Muito boa noite, Marcília. Boa noite, Mota. Tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Passamos bem. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Essa é a minha resposta para você. Tomou sol aí, Mota? Você é de pegar sol? O Rio de Janeiro no inverno é um paraíso. Tem feito dias absolutamente lindos. Não fosse pelo pessoal que vai para a praia para fumar maconha e não deixa a gente respirar e jogar lixo na areia, não fosse isso, o Rio de Janeiro seria um paraíso perfeito. Olha, é bom que se diga que um dos inquéritos abertos contra o Lulinha é justamente por venda de maconha, né? Mas venda de maconha medicinal. Ele tentou vendeu para o Ministério da Saúde. O primeiro inquérito era sobre isso e o relacionou, inclusive, ao Careca. Eu falei da Roberta Luxinger, mas também é a trinca, né? Parece que a gente tem aqui diante de nós a trinca. É a Roberta Luxinger, é o Lulinha e o Careca do INSS que está preso. O Careca está preso, o Lulinha está na Espanha e a Roberta Luxinger já deu avisos, isso já há muitos meses, deu avisos de que se chegassem nela, ela ia abrir a boca contra todo mundo. Disse ela que abriria, esse recado de que ela abriria a boca contra todo mundo não foi dado ao Lulinha, foi dado ao Lulão, foi dado a intermediários do próprio Lula. Enfim, as coisas
podem acontecer daqui para frente de forma escalada, né, Mota? Essa notícia tem muitos elementos a serem considerados, né? Ela levanta motivos de preocupação, de indignação. Agora, a gente mora num país onde cada dia surge um escândalo diferente, e eu acho que talvez esse seja o ponto principal desse acontecimento. Não é a questão das 42 visitas, o que representa esse número? Não sei. Não é a questão da cannabis medicinal, né? Um ponto prosaico aí no meio dessa história. Eu acho muito curioso isso, mas eu acho que o mais importante é a chance que essa investigação talvez tenha de fazer uma conexão entre escândalos, né? Descobrir onde é que o escândalo do INSS se conecta com outros escândalos, quem sabe com o do Banco Master. Vamos ver o que vai aparecer. Quero te ouvir, mas é o seguinte, o Mota tocou num ponto aqui que é essencial, até para quem nos vê, nos ouve, entender. O escândalo do INSS, ele tinha quem à frente? Qual era a suspeita? A suspeita era de que essa trinca também ali estivesse, né? Então, tava lá Lulinha, careca do INSS e a Roberta Luxinger. Agora os mesmos três aparecem. É muito difícil que a gente não relacione uma coisa a outra. Vamos aqui dar um exemplo, óbvio que, por favor, me permitam, mas tô eu aqui, Roberto Mota e Bruno Musa, no Pingos nos Is. Amanhã a gente aparece em outro programa. É muito difícil que não haja a mesma intimidade, que a gente não troque as mesmas ideias, que a gente não compartilhe dos mesmos ideais em outro programa. Não dá para você ir para outro programa falar coisa diferente do que você está falando aqui. Portanto, é difícil pensar que o escândalo do INSS, esses três estivessem lá culpados e que agora nesses novos inquéritos eles estivessem para negócios lícitos, para negócios puros. Enfim, eu também nunca vi ninguém entregar bombom suíço pro outro se não quisesse alguma coisa. Eu nunca recebi bombom suíço de ninguém e fico feliz de não ter recebido, hein? Nesse caso, sim, melhor ainda, né? O risco era grande nesse caso, né? Bom, boa noite a todos aí que nos escutam no Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Veja, realmente a situação ela é estranha, né, o Marcília? São os mesmos nomes, num engodo, digamos assim, num complicado processo que está acontecendo e muito próximo à eleição. Eu estava comentando com você aqui antes da gente entrar ao ar e eu estava, no meu entender, parece que a candidatura do Flávio pode ter dado um respiro nesse final de semana. Nós vamos mencionar depois, mas tivemos uma pesquisa interessante, apesar de questionarmos aqui todo. O crescimento em alguma faixa dos beneficiários do Nordeste cresceram com relação ao Flávio. Aí apareceu essa trinca agora, com mais esse inquérito do Lulinha, onde as peças vão se conectando. Veja, vale lembrar, a gente sequer entrou ainda no processo da campanha. Não é? Apesar da semana passada o Lula ter pedido votos e falar que isso poderia dar em multa, e ele, como se eu pago a multa, porque também as consequências são baixas, vale a pena você pedir ali o voto, mesmo que no processo não pode, e para o Lula passa pano a grande parte da mídia, ou seja, não se fala mais disso. Mas a verdade é que me parece que alguma coisa está andando. No ponto central como o Mota falou, vivemos no Brasil. O nosso ceticismo ele é real e por motivos óbvios. Ao passo que no processo que vem avançando, talvez comece a gerar algum tipo de esperança. Não sei se é emocional, mas parece que algo está andando. Agora, olha, do ponto de vista jurídico, eu comentei até no editorial, abri falando tráfico de influência, depois falei corrupção passiva, só para vocês entenderem, agora detalhando um pouco melhor, e ligando com o que o Musa está dizendo da esperança, ligando com o que o Mota está dizendo da relação entre os casos. Veja só, vamos pensar juntos. Então, o que é tráfico de influência? Tráfico de influência é o seguinte: eu sou filho do presidente da República. Bom, óbvio que eu tenho influência dentro do governo.
governo. Eu chego lá, bato na porta e falo, quero falar com o papai. Papai Lula tá aí? Aí o cara abre a porta, ele não vai chegar e falar, quem é você? Né? No Brasil, que a gente já falou aqui muitas vezes, é o país do que você sabe com quem você está falando, né? E não do quem você pensa que é. No país do quem você sabe com quem você está falando. Ou de quem sou filho. Ou de quem sou filho, né? Aqui é bem cabível isso. Óbvio que o Lulinha, enfim, entra onde quiser dentro do governo e isso lhe dá um poder. Se esse poder é vendido para o setor privado como uma promessa, então ele bate na porta da empresa e fala, ó, você quer fechar um contrato com o governo? Eu vou te ajudar. E aí ele promete. Não importa se houve licitação, não importa se a licitação foi regular, o crime é a promessa, não importa sequer se o negócio foi fechado. Nós temos aqui a configuração do crime de tráfico de influência no momento em que você promete. Ele prometeu crime, você entende? Então esse é um ponto que afeta aí a trinca de ouro, Roberta Luxinger, Lulinha e Careca, a turminha do barulho, os três do barulho. Bom, essa é uma coisa. Eu não sabia disso, esse é um baita ponto. Esse é um baita ponto. Pro momento que estamos, é um baita ponto. Porque é isso, pouco importa a decorrência, não importa se você... concretizou ou não. Se concretizou, se o negócio que você ofereceu é bom ou ruim, você entendeu? Às vezes o negócio é bom, mas você entrega um favorecimento. Tá claro. Imagina só, por exemplo, no judiciário, tá? Então o cara chega e fala assim, ó, eu sou um advogado, sou filho do ministro, sou filho de um ministro. Não acontece no Brasil. Vamos imaginar assim, hipoteticamente, eu sou filho de um ministro de um grande tribunal. E aí eu vou lá pro cara e falo, você tem um processo ali no tribunal, no STF, no STJ, eu vou fazer o seu processo ser lido na frente. Ainda que você tenha razão, ainda que você tenha o seu direito, ainda que seja justa a sua causa, eu estou vendendo influência. Tá claro. Te prometo e cometi um crime nesse momento. Agora, essa é uma ponta. A outra ponta é se ali adiante o cara recebe o servidor público, o ministro, o secretário, ou quem sabe até o próprio gabinete, não sabemos. Se alguém recebe alguma coisa em decorrência disso, grana, vantagem, sei lá, não importa, qualquer coisa que é recebida indevidamente, e para funcionário público qualquer coisa indevida, até bombom suíço, vamos aqui dizer, não é? Até obra do Paulo Coelho, não importa. Mas se você recebe, não sei, né? A obra do Paulo Coelho pode ser algum castigo ali. Eu estou brincando aqui com o Paulo Coelho, que é um escritor conhecido. Mas o ponto é o seguinte, se você oferece algo indevido ao funcionário público, corrupção passiva. Mas se a gente pegar essas duas pontas e tiver de investigá-las em conjunto, você percebe que o Lulinha pode ser a porta de entrada para uma investigação sobre o próprio governo Lula e que, se isso acontecer, pode ser estrondoso, porque a gente tem aqui o ministro do Desenvolvimento, como eu mencionei, mas tem outros mais. Ela visitou 17 vezes esse ministro, mas ela visitou 40 e outras tantas vezes outras pessoas, e fora aquilo que não está aqui contabilizado nessa apuração. E outra, essas pessoas foram visitadas sem agenda. Essa visita do ministro do Desenvolvimento Social, sabe como eles conseguiram registrar? Porque o cerimonial do ministério fotografou ela lá. Então ela foi visitar e tiraram uma foto. Olha só que ponto que a coisa chega. Eles deram essa bandeira, não registraram, mas saíram na foto. Então, isso, repito, pode ser uma porta de entrada para se investigar o próprio governo. Se houver quebra de sigilo de ministro, meus caros, a coisa vai ferver, repito, às portas da eleição. Mas tudo isso, o que depende de andar sozinho ou o que depende de uma eventual aprovação ou do Legislativo ou do próprio STF? Isso tudo está na mão do Mendonça. O Mendonça tem poder para sozinho tocar adiante. Quebra de sigilo... Sozinho ele consegue tocar? Consegue tocar. Claro que aí você pode recorrer e levar isso para o colegiado. Esse é o problema do STF. Então, em algum momento, você tem a possibilidade de tomar monocraticamente as decisões, mas se você depois permite que elas sejam recorridas, e tem que permitir, claro, porque o Mendonça tem feito esse gesto, um gesto de não agir igual aos colegas dele, que são criticáveis justamente por não permitir recurso,
Bom, se ele levar recurso, claro, aí pode ter a turma formando-se contra ele, etc, mas não importa, já estará escancarado. Sim. Se essa quebra de sigilo acontecer, todos nós já vamos saber o que lá está. E vamos aqui nos lembrar, Mota, Musa, que essas quebras de sigilo já foram em algum momento, até mesmo em relação ao Lulinha, blindadas ou tentaram blindar quebras de sigilo contra ele, no caso do Tayaya, do ministro Toffoli. Houve ministros, colegas dele, que tentaram impedir essas quebras de sigilo. Inclusive reabrindo inquéritos que já estavam fechados, não é isso? Inventando moda. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa agora. Vamos ver se a opinião pública vai também ser tão permissiva ou vai para cima de quem... Você entendeu? Porque é aquilo. Eles podem tentar de novo, mas nós vamos aceitar de novo? Eu creio que não. A gente está aqui denunciando. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui, Marcília. Primeiro, a gente vive... Você descreveu muito bem aí o crime de tráfico de influência, não é isso? Mas a gente vive num país onde até o tráfico de drogas está sendo descriminalizado, né? Até 40 gramas, tá tudo bem. Então eu fico aqui pensando, né? Eu já vi muita gente que usa parentesco ou conhecimento para facilitar a entrada de empresas, de gente que vende serviços. Isso é uma coisa relativamente comum no Brasil. Aqui essa atividade de lobby não é regulamentada, mas ela é muito praticada. Há muitas empresas que vendem produtos e serviços para o Estado e que usam esses relacionamentos, né? Que fazem eventos, que dão presentes. Até onde eu sei, isso não costuma ser investigado ou processado, a menos que envolva casos de corrupção, e assim mesmo, pelo que a gente tem visto no Brasil, tem que ser uma coisa muito pesada e envolvendo pessoas que não têm bons advogados, né? Porque, salvo isso, todo mundo se livra. E eu fiquei pensando, Marcília, quando você descreveu esse crime de tráfico de influência, né? Como é que isso afeta algumas das pessoas mais poderosas desse país que têm familiares, né, operando em áreas fronteiriças com o Estado, vamos colocar assim, né? Porque me parece que isso se encaixaria nessa descrição que você deu aí, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou fiscal de inspeção sanitária do restaurante. A minha esposa tem uma empresa especializada em dar consultorias para restaurantes sobre como escapar de inspeção sanitária. Tem um conflito aí, né? Porque quem contrata a minha esposa pode contratá-la na expectativa de que quando chegar em casa, né, de noite eu estou lá lavando os pratos, ela vem e fala, olha, hoje eu estou com um cliente novo, preciso que você me dê uma força nesse processo aí, né? Como é que fica isso? Eu compartilho muito dessa visão que a gente tem, que no fundo o que ele está passando o que o Mota comentou, é mais uma desse ceticismo que a gente tem aqui, porque de fato nada acontece, né? Mas eu também tenho aquela percepção que o copo vai enchendo aos poucos, até que chega um momento que esse copo transborda. E eu acho que ele começa a transbordar quando impacta diretamente a vida das pessoas. E no geral, assim, Mota, eu vejo que a vida das pessoas ela já está muito mais atingida hoje do que estava alguns anos atrás. Então talvez essa percepção de todo mundo, desse cansaço que vem piorando gradativamente, ele começa a se expressar em cima disso. Então, mesmo que esse tráfico de influência ou qualquer outro tipo de crime no Brasil seja basicamente jogado para debaixo do tapete, essa poeira, quando você vai acumulando isso num processo geral que envolve endividamento das famílias que não aguentam mais, você tem pessoas que são ainda estimuladas a tomar mais crédito, mas eles não aguentam mais porque não cabe mais na parcela dele, ou já está extremamente endividado, a empresa dele quebrando, enfim, tudo isso, a sua capacidade de consumir, ver os serviços em torno da sua família
piorando a capacidade de adquirir esse serviço, eu acho que esse processo começa a escalar de uma forma maior, em que, às vezes, o que poderia ser um escândalo pequeno quando a situação econômica das famílias está melhor, passaria batido. Mas o mesmo evento, quando esse esgotamento desse ciclo começa a acontecer, que é o que eu acho que a gente está muito próximo disso, talvez qualquer faísca seja suficiente para dar um estouro muito maior. E como você muito bem falou, Marcília, mesmo que isso não se torne um processo, uma condenação, nós estamos falando aqui há poucos meses das eleições que seria capaz de balançar uma campanha. E talvez o cenário geral aqui que a gente esteja nesse tipo de esperança é isso. Não, com certeza balança. Veja, não importa a conclusão da investigação, eu acho que o que balança, né, é a notícia em si. É a notícia em si. E agora, vocês estavam tocando um ponto, eu estava até buscando aqui para ficar claro para quem nos ouve. Há uma diferença, o Mota falou em lobby. Lobby não se confunde com tráfico de influência, tá? Então, assim, tráfico de influência e lobby são diferentes por quê? Porque o lobby é quando você convence, você chega e fala assim, olha, eu tenho uma expertise num assunto, eu lido com sei lá, por exemplo, eu lido com direito. Tá? Então eu lido com direito, eu tenho conhecimento sobre essa área. Esse conhecimento, essa expertise que eu tenho sobre essa área vai fazer, por exemplo, com que eu redija um edital, sei lá, sobre algo jurídico melhor do que alguém que não tem essa expertise. Quer dizer, eu uso o meu conhecimento para fazer com que você tenha acesso melhor a um determinado serviço público. Só um exemplo. Que é positivo. Então o cara, por exemplo, ele tem um conhecimento técnico, um conhecimento de tecnologia, de inteligência artificial, conhecimento econômico. Óbvio que isso vai levá-lo a ter uma melhor apresentação, uma melhor argumentação sobre o seu conhecimento. E é nessa base até pelo motivo pelo qual o lobby nos Estados Unidos ele é legalizado. É legalizado e está tudo certo. Então lobby é isso. É você usar a sua expertise e o seu conhecimento para fazer alguém ter melhor chances de resultado. Isso é uma coisa. O tráfico de influência é você vender a tua influência como uma vantagem a alguém. Olha, eu sou filho do ministro. Olha, eu sou filho do presidente. Eu tenho acesso aos tribunais. Se você me pagar X... 500 mil, 1 milhão e etc. Para você ter uma ideia, nesse caso aqui que a gente mencionou, do ministro do Desenvolvimento Social, depois do bombom suíço para cá e bombom suíço para lá, a Roberta Luxinger fechou um contrato de 31 milhões com a pasta do Desenvolvimento Social. 31 milhões de reais. Essa é a informação da apuração, como eu mencionei, do Estadão. Quer dizer, então assim, é bombom para cá e 31 milhões para lá. A coisa fica esquisita aí você vai ver por que ela teve esse acesso. Bom, teve esse acesso, e aí essa suspeita, porque o Lulinha é filho do presidente da República. Então você vai chegar, bater na porta ali do ministro do Desenvolvimento Social ou qualquer outro e falar, ó, o filho do presidente mandou, o filho do rapaz, né, como até havia essa menção, mandou ser recebido aí, ou enfim, quer ser recebido. Esse tipo de venda ou de promessa de influência é que é o tráfico. Tráfico de influência se diferencia do lobby assim. Então, a gente precisa mesmo legalizar, acho que o lobby, mas a gente precisa diferenciar lobby de tráfico de influência. Você não pode... Aliás, sendo filho do presidente da República, sinceramente, a coisa que deveria ser feita é você sair desse jogo, é você ficar fora, é você não participar de nada, justamente porque isso pode ser entendido como algum tipo de tráfico, né? Se eu acredito muito nisso, se eu fosse filho ou um ministro ou qualquer coisa do gênero, do STF, por exemplo, eu não ia querer filho meu advogando, filho meu apresentando vantagem para esse ou para aquele, justamente porque pode ser configurado o tráfico. Agora, repito, essas mesmas 3 pessoas não é que foram pegas numa visita, 42 visitas, 50 milhões de reais circulando na empresa. Desde 2023 esse troço andando, os mesmos envolvidos no escândalo do INSS que roubava inválido. Então a coisa aqui tem um cheiro que não é bom. Não dá pra gente confundir isso com lobby. Né? Olha, vamos trazer mais um elemento para essa nossa conversa aqui, porque é o seguinte, a gente estava falando... Você quer falar, Mota? Acho que o Mota fala. Não, quero não.
Não, porque eu vou trazer um elemento e eu acho que aqui a gente acrescenta mais uma informação justamente para esse debate, porque nesse contexto todo, acredite se quiser, o Lulinha veio ao público se explicar, o Lulinha veio para o Brasil para apresentar a sua versão, o Lulinha apareceu para dar um depoimento, o Lulão apareceu para dizer que tudo que ele vai tomar providência. Não, o que aconteceu? O Lulinha pediu para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça, do pai dele, abrir uma apuração sobre vazamento de dados sigilosos dele. A defesa também adicionou a Corregedoria da Polícia Federal, acionou, a Corregedoria e pediu a identificação dos responsáveis pelo acesso e divulgação das informações que a gente está aqui comentando. Os advogados do Lulinha afirmam que os documentos protegidos por sigilo foram expostos de forma irregular e defendem a abertura de procedimento administrativo. Então é isso, Mota. A gente aqui, ao invés de punir o errado, a gente torna o errado certo. E quer punir o certo. E não há nenhuma novidade nisso, né, Marcília? Os exemplos são inúmeros. Eu acho que a grande oportunidade dessa investigação é de levantar ligações, como eu disse, que a gente não consegue enxergar ainda. E eu acho que essa é a razão, talvez, pela qual tenham sido abertos, acho que foram 3 inquéritos, não é isso? Distintos, separados, 3 investigações. Eu acho que devem haver outros elementos aí aos quais a gente não tem acesso, que provavelmente são mais complicados do que aquela caixa de bombom. A caixa de bombom é só um perfume, né? Um perfume. Mas é isso, como a gente mencionou, tem a divergência até em algumas apurações. Até para vocês saberem, há quem diga, que nessa empresa do Lulinha, porque tinha uma empresa, ou algumas empresas dele, ou relacionadas a ele, Roberta Luxinger e o próprio Careca do INSS, essas empresas ali circulavam dinheiro em contratos vigentes com o governo, e há quem faça a conta de que isso somava 55,7 milhões. E há quem faça a conta, somando outros contratos, que isso resultava em mais de 81 milhões de reais. Ou seja, gente, a gente está falando de muita grana. 50 ou 80 dá na mesma nesse caso. Dá na mesma, eu quero dizer assim, o seguinte, pelo olhar, escandaloso de qualquer jeito, sob o ponto de vista do tráfico de influência que você acabou de explicar tão didaticamente, né? Então não é um deslize, não é... E é coisa grande, é coisa graúda, né? É preciso realmente a gente juntar as pontas. O primeiro deles, Mota, que a gente falou aqui da cannabis, relacionava-se ao Ministério da Saúde, depois o Dataprev, relacionado à tecnologia. Nessa de tecnologia, há até envolvimento do Ministério da Defesa, dados sigilosos, dados relacionados à própria defesa, que enfim estavam ali em negociação. E agora essa terceira investigação, que a gente ainda precisa saber melhor do que se trata, mas enfim, a coisa é grande. E a defesa do Lulinha, que, salvo engano, eu vou procurar aqui, mas eu não vou afirmar, mas eu tenho quase certeza de quem é o advogado, mas eu já vou contar para vocês. Mas a defesa do Lulinha está dizendo o seguinte, sabe qual é a afirmação deles? Eles dizem assim, olha, abriu o segundo inquérito porque não conseguiu achar nada no primeiro. Abriu o terceiro inquérito porque não conseguiu achar nada no segundo. Então eles estão dizendo que a abertura de novos inquéritos é para encobrir a falta de encontro de provas ou de qualquer coisa que incriminasse os envolvidos no anterior. Bom, se é assim, né? Então, eu preciso aqui dizer para vocês que os novos inquéritos dessa trinca de ouro, aí Lulinha, Roberta Luxinger e Careca do INSS, essa trinca agora, tendo esses novos inquéritos, significa que não encontraram nada no escândalo do INSS. Então, se eu seguir esse mesmo raciocínio, o escândalo do INSS não existiu. Talvez eles queiram convencer a gente disso, já que abriram um novo inquérito. E se eu entender por aí também, eu devo acreditar que, por exemplo, o Jair Bolsonaro teve 12, 15 inquéritos abertos contra ele enquanto esteve na presidência, pela baleia, pelo não sei o quê, importou na baleia e tal. Tudo isso é porque os novos inquéritos eram abertos, porque os anteriores nada foi encontrado? Será que esses advogados, ou que o Lulinha concorda com esse raciocínio quando é contra os adversários deles também?
Faça-me o favor, isso não faz o menor sentido. Claro que você abre um novo inquérito porque você está encontrando mais coisa e não porque você não encontrou algo no anterior. Mas esse tipo de mentalidade, Marcelo, é aquele mesmo que ficou valendo para uma boa parte da sociedade. Bom, não sei se é uma boa parte, mas pessoas relevantes dizendo isso, que é basicamente o seguinte: lembra da Lava Jato? Muitas empresas de engenharia quebraram e etc. Olha, mas isso parou a economia. Teve gente que foi mandada embora, aumentou o desemprego e etc, etc. Ou seja, você esconde o problema da corrupção e acaba colocando que o resultado dela é pior do que se mantivesse a corrupção. Então, quando ele fala a respeito disso, de pedir uma investigação sobre o vazamento de dados, é mais uma vez o que eles costumam fazer, que é transferir essa responsabilidade. E isso cola numa boa parte da sociedade. Eu até hoje tenho dificuldade de entender isso, que eu estava num grupo esses dias discutindo com pessoas altamente esclarecidas, dizendo justamente isso. A Lava Jato foi um dos que destruiu a economia. Eu falo, qual o nível de perversão nesse tipo de pensamento? Quão superficial isso é? Você não leva em consideração toda a deterioração econômica, todo o endividamento, todas as famílias completamente endividadas. Não, o culpado passa a ser aquele que apontou onde estava o crime. De fato, o crime foi comprovado. Aí sim você tem uma consequência, porque as empresas fecham e elas empregavam muitas pessoas. Mas o culpado vira quem aponta o dedo. Então é uma inversão de valores que nós vivemos no Brasil, que ela é brutal, né? Não é de hoje. O advogado do Lulinha o advogado do Lulinha é o Marco Aurélio Carvalho. Marco Aurélio Carvalho, que é do grupo Prerrogativas, né? Que a gente aqui conhece muito bem, por defender algumas prerrogativas e nem sempre todas, não é? Algumas prerrogativas são defendidas, outras não, enfim. Eles são chamados de prerro, justamente talvez por isso, porque defendem só metade das prerrogativas, não é prerro. As gativas, elas acabam não sendo defendidas. Talvez seja isso. E ele afirmou aqui, enfim, tô trazendo a informação dele, o seguinte, aspas do advogado: colocaram um alvo nas costas do Fábio, né? Diz ele que não teve acesso, olha só, ele está reclamando que ele não teve acesso ao processo. Aconteceu isso já no Brasil há um tempo? Meu Deus, mas isso nunca aconteceu nesse país. Que coisa, agora então tem essa, não teve acesso ao processo e está dizendo, olha só o que ele diz, que a Polícia Federal, setores da Polícia Federal estão sendo instrumentalizados. Ora, mas que coisa, eu não sei. Não acredito. Tive um déjà vu, agora parece que eu já ouvi essa história em algum lugar, ou estou ouvindo há 7 anos essa história ser contada sob o silêncio ensurdecedor justamente desses setores da advocacia, de certos setores da advocacia que orbitam em torno do poder, ou pelo menos do governo. Ô Mota, você já ouviu isso em algum lugar? Eu me lembro de ter ouvido isso da turma do garantismo penal. Seriam eles, Marcília, os garantistas? Aquele que dizem, né, que não se pode prender, porque prender não ressocializa. O criminoso, ele é uma vítima da sociedade capitalista. Quando você pune o criminoso, você está vitimizando a pessoa 2 vezes. Vocês sabem o que eu ouvi eu não posso dizer quem foi que disse isso, né? Mas não é difícil achar na internet o autor desta opinião jurídica, que disse o seguinte: o criminoso reincidente no crime, ele deveria ser indenizado pelo Estado, porque o Estado já o vitimizou, punindo uma vez, e mesmo assim o criminoso cometeu o crime outra vez, então ele é duplamente vítima do Estado. Será que essa turma, Marcília, os garantistas penais voltaram? Voltaram. Eu vou ler até outro trechinho da afirmação dele, até para dar a fonte. Ele falou isso para a revista Fórum, né? E diz o seguinte: pintaram, olha aqui, olha, eu vou pedir, Mota, que a gente aqui, Mota, Musa, todos nós vamos fechar os olhos, abstrair todos os fatos, vamos ver se essa fala
não poderia ser colocada na boca de advogados em 2019, tá? Ele diz em 2022 e assim por diante. Advogados do Bolsonaro, da família Bolsonaro, ele diz assim: pintaram o alvo e atiraram a flecha. Tá falando do Lulinha, mas vamos abstrair. Essa é a verdade. Eles colocaram um alvo ambulante nas costas dele e ele virou suspeito pelo simples fato de existir. Criminalizaram a existência dele, as relações sociais dele, as relações econômicas dele, as relações profissionais. É uma vergonha, diz o advogado. Uma coisa é ele ter amizade, outra coisa é ele ter a relação profissional, que não teria nenhum problema desde que fosse reconhecida. Quer dizer, a gente está aqui diante da criminalização da existência do Lulinha. Não é ótimo? É incrível. Essas mesmas pessoas que estão dizendo isso permitiram que, por exemplo, ou permitem e acham que isso salva a democracia quando o Bolsonaro não pode escrever carta, quando o Bolsonaro não pode ver o filho, quando o Bolsonaro não pode receber o seu advogado, que é o filho, inclusive, está lá, registrado, legitimado nos autos, quando o Jair Bolsonaro não pode falar, quando o Bolsonaro não pode dar entrevista, se der entrevista, a entrevista não pode ser publicada, quando a imagem dele não pode aparecer, quando ele não pode existir enquanto inteligência artificial, aí não tem criminalização da existência do Bolsonaro, aí é para salvar a democracia. A criminalização da existência do Lulinha, vocês entendem? Percebem como é que é a coisa? E aí eu também pergunto se essa mesma agudeza em relação ao Lulinha é percebida, por exemplo, quando a gente tem o STF pressionando o Centrão, porque essa é a notícia que a gente teve nos últimos dias, pressionando o Centrão para que o Flávio Bolsonaro não seja apoiado. Se a gente tem essa mesma agudeza de crítica desses advogados garantistas, quando a gente tem, por exemplo, a candidatura do Flávio Bolsonaro sendo a todo momento malhada, quando a gente tem a candidatura do Zema, inclusive, sendo malhada também, porque ele fez aquele vídeo com bonequinhos e está sendo processado. Será que essa agudeza também não deveria ser empregada a esses casos? Quando a gente tem, por exemplo, a notícia de que a Polícia Federal tentou fazer com que um sorteio de um caso que deveria estar com Mendonça fosse novamente feito, para que deixasse de ficar com Mendonça, aí tudo bem, escolhendo o juiz com apoio do Estado, aí tá tudo, aí é porque em nome da democracia. Quer dizer, em nome da democracia, quebra-se a democracia. Mas aí quando você encontra 80 milhões, ou 60 milhões, ou 50 milhões com o Lulinha, aí ele está sendo criminalizado na sua existência. Olha, assim, é de chocar realmente que argumentos sirvam para qualquer coisa, né? A gente enxerga a vida do jeito que a gente quer mesmo. Por incrível que pareça, esses advogados nos dizem estar defendendo, como você disse, Mota, as prerrogativas ou o garantismo. Garantismo de quem, cara pálida? É isso aí. Ele não deu nenhuma declaração a respeito da Débora do Batom, não. Deu, Marcelo? Só para saber sobre os direitos dela, nada, né? Silêncio. Nem sobre a dosimetria estar parada, nem sobre a anistia estar na Constituição, mas ser inconstitucional, nada disso. Não lembraram desse assunto. Faltou essa pergunta na entrevista. Tem um ponto importante aqui, que isso tem a ver com aquela tal frase que a gente sempre menciona aqui, né, Marcília? Censura não pode, mas dessa vez. Isso significa que essas pessoas que acreditam que pode quando é ao lado deles, ou seja, quando as ideias que eles defendem estão no poder, tudo pode, porque eles assumem para eles que eles são do bem, eles querem a democracia. Eles estão salvando a tal da democracia. Mesmo que para salvar a democracia, eu quebre todos os pilares fundamentais da tal da democracia. Não importa, mas sou eu. Eu sei aqui no meu íntimo que eu sou bonzinho, que eu quero o bem dos demais, que eu estou preocupado com a liberdade do país. Aí sim tudo pode.
quando o chicote muda de mão, que é como a gente fala sempre, quando você deixa de permitir já o discurso vigente, aí a coisa começa a complicar. E eles esquecem que mais cedo ou mais tarde o cenário muda. E aí sim, aquele discurso que era popularmente aceito, ou socialmente aceito, em nome de um grande mal, deixa de ser. E aí eles passam a estar do outro lado. Aí não pode mais nada. Aí a tal da democracia tem que funcionar novamente como eles querem. E aí eles vão perder esse monopólio da narrativa, né?